Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Diego Sobral. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre artrite séptica versus sinovite transitória, algo importantíssimo para quem atende criança no pronto-socorro. Vamos lá? Uma criança de 5 anos chega no seu pronto atendimento com dor no quadril e claudicação. A mãe informa que teve um episódio de febre há mais ou menos 3 dias, relata que há mais ou menos 2 semanas teve um episódio de gripe. O que você pensaria? Esses casos são comuns. Às vezes, nós estamos diante de um caso de uma sinovite transitória, ou muitas vezes um quadro grave, uma artrite séptica do quadril. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente precisa sempre lembrar que dor no quadril, elas são queixas frequentes no pronto atendimento, são queixas frequentes no pronto-socorro e levam crianças e também adolescentes a buscarem o atendimento de urgência, certo? E a gente precisa entender quanto a o que é uma artrite séptica e o que é uma sinovite transitória. E hoje a gente vai falar sobre esses 2 tipos de doença. Por quê? A artrite séptica é algo grave, é algo que é uma urgência que a atuação precisa ser imediata. Já a sinovite transitória, a gente tem como conduzir o caso de uma maneira com mais calma, com mais parcimônia. Então, vamos falar um pouquinho sobre as duas. Lembrar que a artrite séptica, ela é uma infecção bacteriana e ela é consequência da destruição da articulação. Ela é mais grave no quadril e ela acomete em torno de 40% dos casos. Mas lembrando, gente, que pode acometer qualquer articulação. E a artrite séptica, ela é baseada nos achados clínicos, laboratoriais e radiográficos. Já a sinovite transitória, ela é o diagnóstico diferencial mais importante da artrite séptica. Ela é uma inflamação idiopática e asséptica da sinóvia, ok? E geralmente os sintomas vão ocorrer de 10 a 15 dias após um quadro viral. O que acontece? Vai acontecer uma reação imunológica na membrana sinovial e por conta disso vai acontecer uma inflamação que vai causar a claudicação e a dor no paciente. Porém, os sintomas são semelhantes, só que a gente não tem sintomas infecciosos, ok? O nosso foco hoje, nessa pequena aula, é sobre a artrite séptica, ok? A gente precisa ao máximo entender o que é ela para a gente evitar que ocorra uma tragédia, porque a artrite séptica é algo imitante. O paciente pode morrer de septicemia se a gente não tomar os devidos cuidados. Combinado? Então, clinicamente, o paciente pode apresentar febre, se for um bebê, irritabilidade, anorexia. Se já for uma criancinha maior, dor, limitação, a criança adentra no seu consultório mancando, com claudicação, ela tem incapacidade para sustentar o próprio peso e tem também dor na movimentação passiva do membro, ok? Os recém-nascidos, né, na maioria das vezes, apenas apresenta somente um quadro de anorexia, de irritabilidade, muitas vezes letargia e pseudoparalisia do membro afetado. Primeiramente, o que a gente vai fazer quando a gente pega um paciente desse? Lembrar sempre anamnese e exame físico. Joga na tela, laboratorial. O paciente chegou, a gente vai solicitar hemograma, VHS e PCR. Quando a gente tem um caso de artrite séptica, a gente vai ter leucocitose, VHS e PCR elevados. Muitas vezes, dependendo do serviço, a gente consegue também fazer uma hemocultura e um aspirado articular. Porém, a gente precisa focar no hemograma, VHS e PCR. Pergunto a vocês sabem o que é critérios de Kocher? Critérios de Kocher é utilizado na ortopedia para a gente definir quanto à artrite séptica do nosso paciente. Então, o paciente chegou
seu consultório, a mãe trouxe o bebezinho, a criança. Doutor, tá com dor no quadril já faz ao menos 2 semanas. Mãezinha, teve um quadro de gripe recentemente, há 2 semanas? Olha, doutor, teve sim. Teve um quadro de gripe há mais ou menos 10 dias. Vamos botar ali na maca, vamos examinar. Teve bloqueio, teve dor, a criança está irritada. Vamos solicitar um hemograma, um PCR e um VHS. Recebendo o resultado, sem leucocitose, sem elevação de VHS, sem elevação de PCR, a gente já pode ficar mais tranquilo. A gente já pode dar um resultado que, aparentemente, é uma sinovite transitória. Caso a gente tenha uma leucocitose elevada, um VHS elevado, um PCR elevado, aí a gente já está suspeitando de um quadro de artrite séptica. Sobre os critérios de Kocher que eu havia falado, joga na tela. Eles são caracterizados para a gente avaliar quanto à confirmação de artrite séptica. A gente tem uma febre acima de 38,5, uma leucocitose acima de 12.000, VHS acima de 40, PCR acima de 1 e recusa em deambular. Se a paciente apresentar um ou mais desses sintomas, a gente pode inferir que ela apresente uma suspeita de artrite séptica e a gente precise atuar. Mas, Sobral, em relação aos exames de imagem, muitas vezes no nosso pronto atendimento a gente tem um raio-x, certo? Ele pode evidenciar aumento do espaço articular e borramento da gordura periarticular. Geralmente a gente solicita um raio-x em AP e perfil. Só que o raio-x da bacia, pensando numa artrite séptica de quadril, é comum nas duas afecções, então não tem uma diferença entre si. Em alguns serviços, a gente também tem ultrassonografia e a gente pode detectar uma presença de derrame articular também, só que também inespecífico e também pode ser detectado nas duas afecções. Em alguns outros lugares, a gente tem a ressonância magnética. Ela é capaz de detectar com maiores detalhes, inclusive a diminuição da perfusão da cabeça do fêmur. Só que geralmente precisa de anestesia nas crianças e nem sempre é disponível com tanta urgência em certos locais. Então, nesses casos, a gente precisa confiar sempre na nossa anamnese, no nosso exame físico e no exame laboratorial. E como que a gente trata? Simples. Primeira coisa, o paciente chegou claudicando, febre, histórico há 2 semanas de um quadro de gripe, a gente tem que pensar sempre em artrite séptica. Solicitamos o exame de sangue, a gente vê se o paciente tem ou não tem febre, colocamos nos critérios de Kocher, certo? No final, eu vou colocar um fluxograma que a gente vai destrinchar ele para a gente ter o melhor tratamento do doente. Se for um caso de sinovite transitória, a conduta é conservadora, ou seja, observação clínica e curva térmica, repouso relativo, um uso de anti-inflamatório não esteroidal, um ibuprofeno, associa a um analgésico simples, uma dipirona ou um paracetamol, certo? Sem riscos de sequela. Mas se por acaso for uma suspeita de artrite séptica, a gente precisa informar ao nosso colega ortopedista, porque precisa ser feita uma artrotomia, precisa ser feita uma lavagem articular, precisa ser realizada antibiótico-terapia precoce, certo? Vai ter que ser ajustado, precisa ser coletado, cultura, para a gente fazer antibiótico guiado. Entendido? A gente precisa ter, em conclusão, o quê? A gente precisa usar um fluxograma, que a gente vai discutir agora. A gente também precisa uniformizar a conduta entre os serviços que a gente for trabalhar. Lembrar sempre de caracterizar o que é sinovite transitória e o que é um quadro de artrite séptica. E o bom senso clínico é fundamental, sem substituir exame físico e sem julgamento médico. A pontuação 0, a gente já pode ir como uma sinovite transitória, se não tiver nenhum dessas pontuações. Então, observação domiciliar, curva térmica, anti-inflamatório e retirar a carga sobre o membro. Caso a gente tenha uma pontuação menor que 4, a gente faz ultrassom, certo? E a gente tiver
com derrame articular, a gente vai precisar fazer uma punção. Aí, nesse caso, vai ter que ser com a equipe da ortopedia. Se tiver um quadro purulento ou com a bacterioscopia positiva, aí a gente já considera uma artrite séptica e aí a gente precisa fazer uma drenagem em centro cirúrgico com antibiótico terapia. Caso a gente tenha uma pontuação maior que 4, aí a gente precisa fazer a punção no centro cirúrgico. Sendo esta purulenta, então a gente também considera como uma artrite séptica, aí a gente precisa fazer a drenagem no centro cirúrgico. Caso não seja purulenta, a gente já também considera como se fosse uma sinovite transitória, então a gente faz uma observação hospitalar, ok? Curva térmica, anti-inflamatório, retira a carga do membro e investiga outras causas. A gente pode notar aqui que se a pontuação for 0, a gente pode liberar o paciente para casa, anti-inflamatório, orientação, caso haja alguma outra intercorrência que retorne ao pronto-socorro, mas se for uma pontuação maior ou igual a 4 e seja feita a punção no centro cirúrgico e esta não dê purulenta, paciente não sendo identificado a artrite séptica e sim uma sinovite, aí ele precisa ser feita a observação hospitalar. Nesses casos, a gente sempre tem que pecar pelo excesso, né? Então, artrite séptica e sinovite transitória são causas que a gente precisa ter muita atenção no nosso pronto-socorro. Por quê? Mesmo que seja um quadro simples que a gente possa liberar o paciente, se tratando, lógico, né, de sinovite transitória do quadril, a gente precisa ter a devida atenção. Se for um caso de artrite séptica, não. Aí precisa comunicar ao ortopedista porque se trata de uma urgência ortopédica que precisa ser feita a atuação. Ah, não. Nesses casos a gente só precisa avaliar, pode orientar bem a mãe, uma sinovite transitória, tira a carga, faz um anti-inflamatório, orienta bem, ok. Mas lembrar sempre de bom senso clínico, não substituir exame físico, lembra do laboratorial, lembra da leucocitose, VHS, IPCR e da curva térmica. Combinado? Se você gostou, curta, compartilhe, ative o sininho e, claro, se tiverem dúvidas, coloque aqui nos comentários, beleza? Um grande abraço, até a próxima, fiquem bem!